Veja só, observando atentamente o vídeo que traz o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, nós verificamos que existem 3 momentos. Primeiro, em que ele atribui ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, o apelido pejorativo, né, de canalha, a injúria de canalha. Depois, ele diz que não irá cumprir as decisões que vierem de Alexandre de Moraes. E, em seguida, ele diz que Alexandre de Moraes terá tempo para se redimir. São 3 pontos. Primeiro, em que ele inequivocadamente pratica, em tese, o crime de injúria, já que ele chama o ministro de canalha. Em seguida, quando ele diz que não irá cumprir as decisões de Alexandre de Moraes, e depois que o ministro terá tempo de se redimir. Nós temos aqui, observando o discurso do presidente e o artigo 85 da Constituição Federal, que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra... Inciso 2. O livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. E o inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, no discurso do presidente, muito se assemelha à violação do artigo 85 da Constituição Federal, uma vez que ele diz claramente que não irá cumprir as decisões. E diz também que o ministro tem que ter tempo para se redimir, ou seja, ele interfere claramente na autonomia, na independência do poder legislativo. Mas aí você pode me perguntar, mas ele só se refere a Alexandre de Moraes. Sim. Mas Alexandre de Moraes, institucionalmente, integra a maior corte deste país e representa a corte do Supremo Tribunal Federal. Então, ao meu ver, salvo o melhor juízo, há, sim, indícios fortes de cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente no seu discurso. Ele que tem as suas razões. No entanto, ele sabe muito bem que não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Ele teria que exercitar os direitos que ele tem de questionar as decisões judiciais da forma em que se institui a lei processual brasileira. Catarina, pela sua experiência de anos na advocacia, você acha que o tom do discurso do presidente era um tom golpista? Bom, desde então, o conjunto de mensagens que ele tenta passar dá a entender que ele está se polarizando com o STF e partiu para o enfrentamento. Então, assim, não sei as reais intenções dele, se não for feito, entre aspas, o que ele quer. As decisões dos judiciários, elas não são atreladas à vontade do presidente da República. São poderes. O que o pessoal precisa entender é que são 3 poderes constituídos no Brasil. E eles se correlacionam, mas são independentes, não é isso, Catarina? São independentes e harmônicos entre si. E essa harmonia implica em respeito, em subserviência às decisões judiciais. O judiciário exerce um papel importante na democracia brasileira. E hoje o STF, como nunca, se tornou uma corte de acesso popular. Antes nós tínhamos uma espécie de dificuldade, era como se fosse uma redoma no STF. Hoje Exatamente. não. Hoje o STF está muito mais próximo da população do que antes. Então a gente lamenta essa atitude do presidente, em que pese que ele tem as suas razões. No entanto, essa não é a forma mais ortodoxa de se resolver as coisas, principalmente num Estado democrático de direito como no Brasil. Segundo as falas do presidente e dos seus aliados, o Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, o Alexandre de Moraes, estaria inviabilizando o Jair Messias Bolsonaro de exercer o seu poder como presidente. Você vê esse tipo de abuso por parte do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Alexandre de Moraes? Você acha que está atrapalhando o sistema governacional do presidente Bolsonaro? O pivô disso foi a inclusão do presidente no inquérito das fake news, que o ministro fez
a pedido do TSE. Então, se o presidente questiona, está irresignado, insatisfeito, inconformado com alguma decisão judicial, ele possui recursos previstos na lei processual que ele deve exercitar. Agora, opiniões dele, ele pode dar opinião desde que ele não interfira na harmonia e na independência dos poderes, falando nesse caso concreto. Inclusive, já tem muitos partidos. Ontem, creio que foi o PSDB, que já o presidente do partido PSDB Nacional já mencionou que iria estar protocolando hoje um pedido de impeachment do presidente. Esse tipo de pedido que vai surgir nas próximas horas de muitos partidos. Esses pedidos de impeachment, eles têm que ser protocolados no Supremo Tribunal Federal ou no Congresso, Catarina? Vão para Qual o Congresso. Qual é o trâmite legal para isso? O Congresso, inclusive, é uma preocupação grande hoje dos operadores do direito é a banalização do impeachment. Nós já tivemos nesse país o impeachment de Fernando Collor, o impeachment de Dilma, então não se pode banalizar o impedimento da maior autoridade do Poder Executivo no país, porque isso reflete numa desarmonia social, financeira, econômica, repercute. Veja que com a saída de Dilma e quando Michel Temer assumiu, nós entramos numa recessão maior do que já estamos. Então, é preocupante isso, porque o país é governado pela soberania do voto. E aí, então, as pessoas, o povo é quem determina quem vai estar no poder. Quando o Legislativo proclama o impedimento de uma autoridade que foi eleita pelo povo, ele fere automaticamente a democracia. Então, para ele romper, melhor dizendo, com essa democracia, com essa escolha democrática, é preciso que isso seja encarado de uma forma muito séria e responsável. Muito bem. Um dos questionamentos do presidente é a questão do que continue com a urna eletrônica, mas ele quer que tenha o voto impresso. Você acha necessário isso nos caminhos eleitorais que nós estamos tendo ao longo dessas décadas? Você acha isso necessário? Você acha que isso vai mudar? Vai trazer mais lisura ao pleito, Bom, Catarina? até então ele não apresentou nenhuma ilegalidade, irregularidade acontecida, nenhuma fraude acontecida com o sistema eleitoral a partir de urnas eletrônicas. É muito seguro, as estatísticas falam por si só, e não se verificou nenhuma ação judicial por fraude de urna eletrônica desde que o sistema de urnas eletrônicas foi implantado no Brasil. Inclusive, nós somos modelo para outros países, o sistema eleitoral brasileiro, a partir do voto de urnas eletrônicas. Então, assim, pautado na realidade dos fatos, nas estatísticas, salvo o melhor juízo, eu acho desnecessária essa impressão do voto, essa onerar mais ainda a máquina pública, simplesmente para fazer os gostos de Jair Messias Bolsonaro. Ele tem seu lado positivo, mas esse egoísmo dele é que termina prejudicando todo o conjunto. Catarina, nós já estamos nos momentos finais do programa. Uma avaliação geral do que poderá estar surgindo aí nos próximos dias em relação a essas falas destemperadas do presidente da República. Pois é, nem o enfrentamento gera um resultado necessariamente positivo. Ele foi para um enfrentamento. Certamente o STF virá de lá também. E aí, rezar e pedir a Deus que não haja uma crise muito maior nesse país, porque entre os poderes a gente já verifica que está havendo. Mas que isso não repercuta mais ainda para o povo sofrido brasileiro, que está com dificuldades, está no mapa da fome, está sofrendo as consequências da pandemia do novo coronavírus. Então, assim, não há como prever, pedir a Deus que realmente tome de conta do Brasil e que dê um pouco de juízo ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Se fala muito da questão de impeachment, já ia dispensar, mas me veio essa pergunta aqui agora. O presidente, inclusive, protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, não foi bem sucedido, foi arquivado pelo próprio Senado. Você acha que isso pode voltar à pauta novamente, depois dessas discussões, por parte do presidente? Bom, eu acho que ele está cavando uma suspeição do ministro. Só que isso tem que ser feito processualmente. Se ele acha que o ministro está decidindo arrimado de algum sentimento pessoal ou outro sentimento que não seja o da imparcialidade, que é dado ao magistrado, ao ministro como magistrado, ele tem que fazer isso através de uma exceção de suspeição e não ficar em palanque, discussando e brigando
com relação aos atos praticados pelo ministro. Mas